Bom dia, bom dia, bom dia com Jesus. Abençoados. Compartilhar com vocês aí uma mensagem que eu ontem fui ouvinte ali na igreja. Uma mensagem ali no livro de 2 Reis, capítulo 4, que fala que Eliseu, ele multiplica o azeite da viúva. E eu achei muito interessante assim essa passagem, que ela fala muito assim de atitude, sabe? Que às vezes a gente tem situações e a gente se lamenta, nós ficamos atônitos, né? Petrificados e não tomamos uma atitude. E essa passagem é muito interessante, que a Bíblia diz que a viúva, com toda a sua dificuldade, ela era ex-esposa de um profeta que veio a falecer, né? E esse profeta, ele tinha dívidas, e os credores dessas dívidas queriam pegar os seus filhos como pagamento, né? Tornar seus filhos escravos para quitar essas dívidas. Mas o que eu acho interessante é que no momento ali da situação, no momento ali do aperto, a viúva, ela tomou uma atitude, ela se moveu, ela agiu. Só que o mais interessante é que no meio daquela dificuldade, essa viúva não foi contar para um amigo, essa viúva não foi no vizinho se lamentar, não. A Bíblia diz que essa viúva foi direto ao profeta. A Bíblia diz que essa viúva foi direta ao homem de Deus, porque esse tinha autoridade para socorrê-la. Ela não se lamentou, ela não saiu choramingando, contando a um e contando a outro. Talvez alguns até que ficariam felizes em vê-la nessa situação. Não. Ela foi direto ao profeta, que naquela época representava a presença de Deus. Então, ela ainda, o profeta, contou ali o seu problema, a sua luta, contou a Deus, foi diretamente a Deus, fez ele saber, que nem foi pregoado ontem, né? Deus sabe da nossa necessidade, mas é necessário ele ouvir. E tem que ser a ele. Porque uma coisa eu posso te dizer: se Deus não fizer um milagre, meu querido, ninguém mais vai fazer. Se Deus não fizer a transformação, ninguém mais vai fazer. Se Deus não fizer a mudança, ninguém mais irá fazer. Porque a palavra diz que a ele foi dada toda a autoridade, e que tudo é por ele e para ele, e não há outro. O Senhor, ele é varão de guerra, o seu nome é Jeová, é um Deus que não perdeu uma peleja. Ele foi, ele é, ele há de vir. E o mais interessante também dessa passagem é que o homem de Deus pergunta a ela: o que você tem, meu querido? Eu quero dizer a você que Deus vai fazer um milagre com aquilo que você tem. Você está me entendendo? Deus vai fazer um milagre nesse pouco, porque você sendo fiel no pouco, no muito ele vai te colocar. Ele vai fazer um milagre nisso aí que tu talvez não veja valia, tu não veja valor, tu não veja esperança nesse pouco, mas é no pouco que Deus trabalha. Mas é nesse pouco que vai vir um milagre. Você está me entendendo? E o homem de Deus pergunta a ela: o que é que tu tens? A Bíblia diz: ó, meu Senhor, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite e um pouco de farinha.
Meu querido, nessa botija de azeite e nesse pouco de farinha, que Deus vai mover o sobrenatural na sua vida. Vá à luta. Eu tenho mania de dizer que aquele que espera muito para semear, ele não vai semear nada, porque o tempo ele não é mais propício. O tempo são princípio de dores. Já estamos no final. Então, se você quer esperar uma oportunidade, uma ocasião boa para você semear, para você lutar, tentar, arriscar, você não terá mais essa oportunidade. Então é no meio desse deserto, então é no meio dessa luta, então é no meio dessa escassez que você tem que tomar uma atitude, que você tem que lançar os anzóis às águas. Lança o teu pão. Como diz uma história, eu acho muito interessante essa história, que fala que os egípcios, quando se dava cheia no rio Nilo, eles lançavam sementes ao rio, ou seja, pão ao mar, pão à água. O que eu quero dizer? Eles aproveitavam aquela ocasião de tragédia, de catástrofe, para plantar, porque as sementes jogadas às águas davam o seu fruto, floresciam. É nisso que eu quero que você preste atenção. E outra coisa que eu reparei também nessa viúva é que ela foi diretamente, ela agiu, ela foi diretamente quem podia resolver. Ela contou o que ela tinha em casa. E uma coisa muito importante, ela fez tanto quanto o profeta lhe ordenara. Ela fez tanto quanto o homem de Deus disse. Vá lá, vá nos seus vizinhos, peça vasilhas a eles. Eu creio, como quem já ouviu essa pregação, uma colocação muito interessante que fala que realmente ela era uma boa vizinha. Ela tinha vida, ela tinha testemunho. Porque talvez, se ela fosse uma má vizinha, ninguém a emprestaria essas tais vasilhas. Não, mas ela era uma boa vizinha, ela tinha testemunho, ela tinha vida. E obedecendo o profeta, ela tomou essas vasilhas emprestadas, muitas, não poucas. E ali o homem de Deus falou: fecha a sua porta, né? Fecha a porta entre você ali e seus filhos. Coloque seus filhos para dentro, fecha a sua porta e comece a deitar o azeite nas vasilhas. A Bíblia diz que houve uma multiplicação tão grande naquela pequena botija de azeite, que deu para ela pagar as contas e ainda virar empresária. Vendeu o resto, vendeu o que sobrou. Outra coisa muito forte, quando a gente fala de azeite, de presença, de unção, é que o azeite, ele simboliza a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele ungia os seus escolhidos, os seus reis, os seus profetas, eram ungidos. Então o azeite, ele simboliza a presença, a marca. Então, meus queridos, que não nos falte o azeite, que é no azeite, é na fé, na esperança que vai acontecer o milagre. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra, porque alegrou muito o meu coração, fala muito da situação que eu estou vivendo hoje. E que Deus abençoe. Se quiser dar uma lida nessa passagem, ali em 2 Reis, capítulo 4. É bênção de Deus para a sua vida. E é de coração aqui esse vídeo, porque os dias são maus e sem Deus o milagre não acontece. Se Ele não fizer, nenhum fará.